Minha mãe sempre afirmava que toda a minha existência se baseava na sorte. Quando obtive o primeiro lugar na minha turma, ela comentou: "Você só teve muita sorte." Quando ganhei uma medalha de ouro, ela disse que os árbitros deviam estar cegos. Quando entrei para a Universidade de Maastricht, ela contou a todos: "Essa garota não tem nenhuma capacidade verdadeira, só muita sorte." Assim, no meu primeiro dia de universidade, ela me jogou um bloco de raspadinhas. Já que a sua sorte é tão extraordinária, você bem que pode deixá-la pagar os seus custos de sobrevivência. Você tem um bloco por semestre. O que quer que você raspe e ganhe será tudo o que vai receber. E para você não vir reclamar comigo dizendo que está sem dinheiro, vou bloqueá-la agora mesmo. Voltarei a adicionar você no próximo semestre. Com isso, ela ignorou cada uma das minhas súplicas desesperadas e me bloqueou em absolutamente tudo, em todas as plataformas. Eu queria chorar, mas não conseguia derramar nenhuma lágrima. Tudo o que eu podia fazer era raspar 2 bilhetes por dia. Nos dias bons, eu ganhava entre 20 e 50 dólares. Na maioria dos dias, não ganhava absolutamente nada. Sobrevivi pegando escondido biscoitos vencidos do lixo da minha colega de quarto. Na última semana do semestre, eu já tinha desenvolvido uma anemia grave. Enquanto usava cada grama de força para raspar o último bilhete, eu ri. Minha mãe tinha razão. Minha sorte era realmente assombrosa. Eu estava com tanta fome que via estrelas, via tudo em dobro. O bloco de bilhetes de 20 dólares que minha mãe tinha me dado parecia uma contagem regressiva para a minha morte. Só restava um bilhete. Os 30 dólares que eu havia ganhado antes disso, apesar de eu ter sido incrivelmente econômica, comendo nada além de pão puro e sopa enlatada em todas as refeições, tinham durado no máximo 2 semanas. Sentia meu estômago como se uma mão invisível o apertasse com força, provocando cólicas dolorosas. Foi assim que me agarrei a uma última gota de esperança e liguei para a minha mãe. A realidade me jogou um balde de água fria na cabeça. Eu continuava bloqueada, e ela não tinha me adicionado de volta. Sem outra opção, pedi emprestado o celular de um estranho, e disquei o número dela novamente. "Mãe!" Antes que eu pudesse pronunciar outra palavra, uma voz aguda e cortante soou do outro lado da linha. "Se não me falha a memória, ainda resta um bilhete para você. Não venha chorar para o meu lado. Eu não vou cair nessa. Você é tão capaz. Faça o que fez quando entrou na universidade e ganhou todas aquelas bolsas. Use a sua sorte." A chamada foi cortada abruptamente. Quando tentei de novo, o telefone dela já estava desligado. O único bilhete que restava na minha mão de repente pareceu incrivelmente pesado. Eu não me atrevi a raspá-lo, aterrorizada com a possibilidade de ser mais uma perda. Quando o semestre começou, meu peso era normal. Agora, eu estava severamente desnutrida. Com 1,65 de altura, eu pesava apenas cerca de 33 quilos. As veias azuis se marcavam sob a minha pele e não havia nenhum traço de cor no meu rosto. Quando voltei para o dormitório, não havia ninguém. Caminhei até a lata de lixo. Meus passos eram vacilantes. Por hábito, verifiquei se minhas colegas tinham jogado fora alguma sobra ou comida vencida que eu pudesse resgatar. Eu havia passado a maior parte do semestre sobrevivendo dessa forma. Bem quando comecei a vasculhar o lixo, alguém empurrou a porta. "Uf, Helena, por que você está remexendo no lixo de novo?" "Ah, que nojo." A voz da minha colega de quarto, Daniele, fez meu rosto arder de vergonha. Retirei a mão da lata de lixo bruscamente, como se tivesse me queimado. Ela olhou para a raspadinha na minha mesa e imediatamente entendeu. Um desprezo incontido encheu seus olhos. "Sério, eu não consigo acreditar como você pode ser tão viciada em apostas. Você prefere comprar essas coisas e vasculhar o lixo, em vez de comer comida de verdade. Mesmo se realmente ama tanto esses bilhetes, pelo menos poderia arrumar um trabalho de meio período para poder pagar a sua comida. Enfim, que azar o meu ter que dividir o quarto com alguém como você." Com isso, Daniele olhou para o pedaço de bolo que tinha na mão, do qual só restava uma mordida, jogou-o no lixo e saiu do quarto. Eu estava tonta de fome. Minha cabeça zumbia. Não tinha energia para pensar se ela estava tentando me ajudar ou me humilhar. Avancei sobre a lata de lixo como uma loba faminta e peguei o bolo. Devorei-o. Enquanto comia, grossas lágrimas quentes caíam, misturando-se com as migalhas. O sal e a amargura encheram a minha boca. Eu não podia culpá-la por pensar daquela maneira. Ela não sabia que, antes do início do semestre, minha mãe tinha impresso minha foto em panfletos e os distribuído por todas as lojas ao redor do campus com uma única mensagem: "Não a contratem para trabalhos de meio período." Ela havia cortado todas as minhas rotas de fuga. Ela não tem tanta sorte? Então que coma à base de sorte. Quando minha mãe disse aquelas palavras, seu rosto tinha a mesma expressão de zombaria que o de Daniele. Eu já havia explicado a ela inúmeras vezes que eu não dependia da sorte, que cada prêmio que eu tinha ganho foi conquistado com muito esforço, pouco a pouco, mas ela não acreditava em mim. Estava convencida de que tudo o que eu tinha, vinha da sorte.
Uma palavra dita levianamente apagava todo o meu esforço. Engoli a última mordida de bolo e a tontura diminuiu um pouco. Voltei meu olhar para o último bilhete. Mais uma vez me decidi e, com a mão trêmula, comecei a raspar a película. Ela se soltou aos poucos e meu coração afundou junto com ela. A última fileira revelou um prêmio em dinheiro. Meu coração parou por completo. Isso significava que, até o próximo semestre, quando minha mãe me daria um novo bloco, eu só teria aquilo. Agarrando o bilhete premiado, saí do dormitório planejando ir ao centro de resgate fora do campus para trocá-lo. Quando eu saía do prédio, a voz severa do meu orientador acadêmico me chamou por trás. Helena Marshall. Virei-me. Quando o orientador, Adam Palmer, viu o bilhete apertado na minha mão, a decepção em seu rosto se aprofundou. Alguém me contou, e eu não acreditei. Você entrou aqui com uma das 10 melhores notas da sua região. Como pôde se tornar tão viciada nesses esquemas de atalho? Olhe para as suas notas agora. Você está praticamente reprovando em todas as matérias. Você me decepcionou muito. Considere essa conversa como um aviso. Se continuar assim, não terei outra escolha senão seguir a política da escola e recomendar a sua expulsão. Fiquei ali, parada, enquanto o Sr. Palmer me dava um sermão durante vários minutos sob o sol abrasador. A energia daquela mordida de bolo de antes quase havia se esgotado. Comecei a cambalear. Helena! A expressão do Sr. Palmer mudou instantaneamente para alarme. Você está bem? Depois de ver minha mão esquelética, ele suspirou. Deixe-me levá-la ao refeitório para comer. Pare de gastar todo o seu dinheiro com esses bilhetes a partir de agora. Não existe dinheiro grátis caindo do céu. Não recusei a oferta do Sr. Palmer. Afinal, naquele momento, qualquer um que me desse um bocado de comida era meu salvador, minha tábua de salvação. Dignidade e orgulho, diante da sobrevivência, não valiam nada. Como eu não tinha dinheiro, não havia comprado uma única refeição no refeitório durante todo o semestre. Só havia comprado pãezinhos simples acompanhados de abacate. Foram 2 semanas tentando me concentrar nas aulas, incapaz de focar. Para mim, as palavras no quadro negro pareciam girinos nadando. Minhas notas haviam despencado, e meu orgulho já tinha se despedaçado havia muito tempo. Depois de devorar uma refeição completa, meu ânimo melhorou consideravelmente. Meus passos já não eram tão vacilantes. Até minha mente parecia mais clara. Depois de agradecer ao Sr. Palmer, virei-me para ir embora. Ele franziu a testa. Aonde você vai? Levantei o bilhete amassado. Cobrá-lo, caso contrário, não haverá comida. Helena Marshall! Esbravejou o Sr. Palmer com frustração. Esqueceu tão rápido tudo o que acabei de dizer, ou está decidida a me desafiar para que eu a expulse? Eu não deveria ter comprado essa comida para você. Você precisa passar fome até entender a gravidade disso. Me dê o bilhete. Corte suas perdas agora. Ele estendeu a mão em minha direção. Seu tom carregava uma autoridade que não admitia discussão. Rapidamente escondi a raspadinha atrás das costas e supliquei. Senhor, de verdade não posso lhe dar isso, tenho meus motivos. O Sr. Palmer bateu a mão na mesa. Você não tem conserto. Vou lhe dizer agora mesmo. Se não me entregar isso, vou voltar ao escritório para apresentar uma queixa oficial e colocar isso no seu histórico. Abaixei a cabeça e minhas unhas cravaram-se nas minhas palmas. Depois de uma luta interna, inclinei-me para ele. Sinto muito, de verdade, não posso. Sem esperar para ouvir o que mais ele pudesse gritar, saí correndo em direção ao centro de resgate. A mulher no balcão pegou o bilhete da minha mão, revirou os olhos e murmurou baixinho. Viciados! Que desperdício do dinheiro que os pais ganharam com tanto esforço! A amargura encheu meu coração. E se eu dissesse a ela que aquele bilhete era a mesada para viver que a minha própria mãe me dera? Que era a minha única fonte de sobrevivência? Ela provavelmente acharia ainda mais absurdo e menos crível. Dinheiro, cheque ou transferência para a sua conta? Perguntou a mulher com impaciência. Peguei meu celular velho, com a tela quebrada, pronta para lhe passar os dados da minha conta, mas tive uma ideia. De repente já não queria cobrar. Não vou trocá-lo, ouvi a mim mesma dizer. Quero trocá-lo por um novo. A mulher do balcão revirou os olhos sem tentar esconder isso, arrancou um bilhete de $20 e o jogou na minha frente. Você não tem salvação. Como é que a Universidade de Westridge admitiu uma estudante como você? Eu já tinha ouvido palavras como aquelas muitas vezes. Da minha colega de quarto de estranhos e agora a dela. Já não doíam. Peguei o bilhete, agradeci e saí sem raspar ali mesmo. Eu mal tinha dado 2 passos quando meu telefone tocou. Quando vi o nome da minha mãe na tela, congelei por um momento. Aquele contato parecia pertencer a outra vida, distante e desconhecida. Alô? Atendi antes que a ligação caísse na caixa postal. A voz aguda da minha mãe foi ouvida imediatamente. Achei que você teria mais coragem e não atenderia a minha ligação. Os bilhetes que lhe dei no início do semestre já devem ter acabado, não é? Quanto você ganhou no último? Eu disse a verdade. 20.
A zombaria em seu tom se aprofundou. Bom, então a sua sorte não é má. Pelo menos você não morreu de fome. Eu não consegui suportar mais. Mãe, sabe como eu sobrevivi este semestre? Com esmolas da minha colega de quarto e vasculhando o lixo atrás de sobras. E hoje, se o meu orientador não tivesse tido a bondade de me comprar uma refeição, eu provavelmente teria desmaiado e ido parar no hospital. Pensei que, ao ouvir pelo que eu havia passado, ela mudaria de ideia. Em vez disso, ela soltou uma gargalhada desdenhosa. E o que você está tentando me mostrar? A sua boa sorte de ter esbarrado com uma boa colega e um bom orientador? Helena Marshall, quero que você entenda que não deve depender desse tipo de ilusão. Se conseguiu entrar em Vestryk por sorte, então conseguir o suficiente para comer por sorte também não deveria ser tão difícil, certo? As lágrimas brotaram dos meus olhos, e gritei ao telefone. Eu entrei em Vestryk e ganhei aquelas competições com trabalho duro. Eu nunca disse que entrei na universidade por sorte. Meu acesso de raiva só fez minha mãe ficar mais impaciente. Pare de fazer teatro. Que trabalho duro! Eu te dei a luz. Você não acha que eu sei do que você é capaz? Quando eu estava grávida de você, me joguei da escada de propósito, várias vezes, e ainda assim não consegui me livrar de você. Se isso não é boa sorte, então o que é? Quando ouvi aquelas palavras, senti meu sangue congelar instantaneamente. Era a primeira vez que ela me dizia algo tão direto e cruel na cara. Eu já tinha ouvido parentes fofocarem a respeito. Depois que minha mãe engravidou, um médico da zona rural disse a ela que eu era uma menina. Ela não queria me ter. A tecnologia para abortos naquela época não era tão avançada como agora, e ela não teve coragem de levar adiante. Assim, me deu à luz. O que ela não esperava era um parto difícil que terminou em histerectomia. Ela nunca mais poderia ter filhos. Meu pai se divorciou dela porque ela já não podia lhe dar mais descendentes. De repente, todas as peças se encaixaram. A raiva e a dor explodiram ao mesmo tempo. Se eu soubesse que teria que sobreviver à base de raspadinhas, você acha que eu teria escolhido nascer? Ah, então agora você está reclamando? Bufou minha mãe friamente do outro lado da linha. Tudo bem. A partir de agora, vou mudar para bilhetes de $10. Você tem boa sorte de qualquer forma, então eu muito bem poderia economizar um pouco de dinheiro com isso. E desligou com um estalo seco. Eu sabia que ela provavelmente tinha me bloqueado de novo. Voltei para o dormitório atordoada e fiquei olhando fixamente para a raspadinha que havia acabado de trocar por um longo tempo. Finalmente, reuni coragem para começar a raspar. Primeira fileira, nada. Segunda fileira, nada também. Na terceira fileira, ainda nada. Quando cheguei à última fileira, fechei os olhos com resignação e raspei ao acaso. Depois de um longo momento, abri os olhos, trêmula. Eu havia ganhado. A coluna do prêmio dizia 5 milhões. Na noite em que ganhei $5 milhões, eu não dormi celebrando. Dormi no chão, com as costas apoiadas contra a cama e o bilhete na mão, olhando para o número até ele deixar de me parecer real. Não houve gritos. Não houve lágrimas de alegria. Houve um silêncio tão denso, tão absoluto, que eu podia escutar meu próprio coração bater contra as costelas, como se ele também estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. 5 milhões. Um número que não cabia em nenhuma parte da minha vida. Não cabia no dormitório compartilhado que cheirava a umidade. Não cabia no estômago vazio que ainda doía, apesar do pedaço de bolo que eu havia devorado horas antes. Não cabia nas mãos esqueléticas que seguravam aquele pedaço de papelão barato como se fosse a coisa mais valiosa que eu já tivesse tocado na vida. E era. Naquele momento, era. O primeiro pensamento coerente que tive quando amanheceu foi ligar para a minha mãe. Não porque eu quisesse compartilhar a notícia com ela, mas porque, durante anos, essa havia sido a resposta automática do meu corpo diante de qualquer coisa grande. Procurar a minha mãe. Peguei o telefone, abri os contatos e fiquei com o polegar suspenso sobre o nome dela durante vários segundos. Depois fechei a mão. Ela tinha me bloqueado. E embora, em algum canto irracional de mim mesma, eu esperasse que aquele número continuasse funcionando, eu já sabia a resposta. Bloqueada em tudo. Essas tinham sido as palavras dela. E minha mãe era uma mulher que sempre cumpria o que dizia, especialmente quando o que dizia era cruel. Guardei o telefone no bolso e me sentei na beira da cama. O sol entrava pela janela mal fechada do dormitório e caía exatamente sobre o bilhete que eu havia deixado na escrivaninha. Eu o observei de longe, como se de repente tivesse medo dele. E acho que, de certa forma, eu tinha sim medo. Não do número em si, mas do que ele significava. Que a partir daquele momento, cada decisão que eu tomasse iria importar de uma maneira que antes não importava. Antes, errar era perder $20. Agora, errar podia me custar tudo. E eu tinha aprendido da maneira mais brutal possível que o mundo não se cansa de cobrar caro das pessoas que não sabem se proteger. Levantei-me, lavei o rosto com a água fria da torneira do banheiro compartilhado
e me olhei no espelho quebrado que alguém tinha colado com fita adesiva na parede. O reflexo que me devolveu não era o de uma pessoa que acabara de mudar a própria vida para sempre. Era o de uma garota de 21 anos com as bochechas fundas, olheiras de quem não dormia bem havia meses e o cabelo opaco de quem comia mal havia muito tempo. Meu corpo ainda não sabia que havia ganhado. Meu corpo continuava em modo de sobrevivência, ainda calculando se haveria energia suficiente para chegar até a tarde. Saí do campus antes que o resto do dormitório acordasse. Não queria conversas. Não queria que ninguém me visse com aquele bilhete na mão e me fizesse a mesma pergunta que me faziam a semana toda, com aquele tom que misturava nojo com pena. Peguei o ônibus até o centro. Desci em frente ao banco onde eu tinha uma conta aberta, que praticamente nunca usava porque nunca havia tido nada para depositar nela. E entrei. A mulher no guichê me olhou de cima a baixo, com aquela expressão neutra de quem atende ao público e aprendeu a não reagir a nada. Expliquei a situação em voz baixa, com calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Ela pegou a raspadinha, verificou o número de série, fez 3 ligações internas e depois de 20 minutos que pareceram 2 horas, confirmou-me que o prêmio era legítimo. Completamente legítimo. Pedi que ela abrisse uma conta separada, uma que não estivesse vinculada a nenhum cartão físico ainda, uma que existisse apenas como número em um sistema, inacessível para qualquer impulso que eu pudesse ter nas próximas horas. Ela franziu levemente a testa, mas fez o procedimento. Enquanto processava a documentação, perguntou-me se eu queria falar com um consultor financeiro. Disse que sim, mas não hoje. Hoje eu só precisava que o dinheiro estivesse a salvo de qualquer pessoa que tentasse roubá-lo. Não falei isso em voz alta, mas ambas sabíamos que a ameaça de roubo não vinha dos outros, vinha de mim mesma. Quando saí do banco, o sol já estava alto e o campus ficava a 40 minutos de ônibus. Sentei-me no ponto e respirei pela primeira vez em semanas. Respirei de verdade, sem que o ar parecesse emprestado, sem que cada inspiração viesse acompanhada do cálculo inconsciente de quanto me restaria para comer no dia seguinte. Durou exatamente 4 minutos, porque foi então que a notificação chegou ao meu celular. Um e-mail da Secretaria Acadêmica de Westridge. Assunto: processo disciplinar formal. Helena Marshall. O Sr. Palmer tinha cumprido a sua ameaça. Li o e-mail 2 vezes, parada na calçada, com o ônibus que eu não tinha pegado desaparecendo ao longe. A linguagem era formal, fria, construída com aquela precisão burocrática projetada para fazer quem lê sentir que já não tem saída. Eu era acusada de conduta acadêmica irresponsável, de supostos problemas de vício que afetavam meu desempenho e de ter desobedecido à autoridade de um orientador em exercício. Havia uma data para audiência, havia assinaturas, havia um número de processo. Tudo muito oficial, tudo muito desenhado para esmagar alguém que não tem com o que se defender. Mas eu já não era alguém que não tinha com o que se defender. Guardei o telefone não com raiva, mas com uma clareza que me surpreendeu. Aquela clareza que só aparece quando alguém tocou o fundo do poço de verdade e sobreviveu para contar. Pensei em cada bilhete raspado, em cada biscoito vencido, no bolo no lixo, na tontura sob o sol, enquanto o Sr. Palmer me dava um sermão sobre responsabilidade. Pensei em tudo isso e entendi algo que não havia entendido antes. Nenhuma dessas coisas tinha me destruído. Elas me formaram. Tinham me ensinado a calcular, a resistir, a não desperdiçar nenhum grama de energia com coisas que não empurravam a minha situação para a frente. E agora eu tinha dinheiro, tinha provas e tinha algo que durante todo o semestre haviam tentado me convencer de que eu não tinha: razão. Voltei ao campus com passos firmes. Não corri. Não precisava correr. Pela primeira vez desde que havia chegado a Westridge, o tempo trabalhava a meu favor e não contra mim. Naquela noite, antes de apagar a luz, abri o meu caderno de anotações e escrevi 2 listas. Uma com as coisas urgentes: atenção médica para anemia, regularizar as minhas notas, responder ao processo disciplinar com assessoria jurídica. Outra com as coisas importantes: o que eu queria construir com esse dinheiro e por quê. A segunda lista era mais curta, mas era a que mais pesava. Fechei o caderno, apaguei a luz e, pela primeira vez em muito tempo, adormeci antes que a preocupação pudesse me alcançar. A sorte, segundo a minha mãe, era o que tinha me trazido até aqui, que ela continuasse acreditando nisso. Eu sabia o que era de verdade, o resultado de 5 milhões de pequenas decisões tomadas sob uma pressão que teria quebrado qualquer um. E esta, a decisão de não correr, de não reagir, de pensar antes de me mover, era apenas a primeira de muitas que estavam por vir. A audiência disciplinar estava marcada para quinta-feira. Eu tinha 4 dias. 4 dias para transformar o que o Sr. Palmer tinha construído como uma armadilha em algo que trabalhasse a meu favor. A primeira coisa que fiz na terça-feira de manhã foi buscar assessoria jurídica no campus. Uma pequena sala que existia para os estudantes, mas que quase ninguém usava porque quase ninguém sabia que ela existia. A advogada de plantão era uma mulher de uns 40 anos chamada Teresa Boss, com a mesa coberta de pastas e uma expressão de quem já ouviu histórias demais para se surpreender facilmente. Contei tudo a ela. Não selecionei as partes confortáveis. Contei sobre o bloco de raspadinhas,
Os panfletos, a anemia, a lata de lixo, o bolo, a ligação de um telefone de um estranho e o e-mail de processo disciplinar que havia recebido no dia anterior. Ela escutou sem me interromper. Quando terminei, abriu uma pasta nova, escreveu o meu nome na aba e disse: "Isso não é um caso de conduta irresponsável. Isso é um caso de negligência institucional e possível abuso de autoridade parental. E eu preciso que você me traga tudo o que puder provar." Naquela tarde, reuni o que tinha: o bloco original com os bilhetes usados, os recibos das poucas compras que havia feito no semestre, o histórico médico da enfermaria do campus onde haviam registrado a minha anemia grave 3 semanas antes, e as fotografias que uma colega de outro andar tinha me enviado por mensagem quando viu os panfletos colados nas lojas próximas. Os panfletos com a minha foto. Os panfletos que a minha mãe havia distribuído para bloquear o meu acesso a qualquer trabalho. Teresa os observou em silêncio por um longo momento, e depois os colocou sobre a mesa com o cuidado de quem sabe que está lidando com algo que vai importar muito mais adiante. "Isso muda tudo", ela disse. E eu concordei, porque já sabia. A audiência de quinta-feira foi diferente do que o Sr. Palmer havia imaginado. Ele chegou com seu processo, sua linguagem formal e suas acusações redigidas com precisão burocrática, com a confiança de quem está há anos numa instituição, e aprendeu que o peso da autoridade costuma ser suficiente para inclinar a balança. Mas Teresa chegou com documentos, e quando os documentos chegaram à mesa, algo na sala mudou. O coordenador acadêmico que presidia a audiência leu o histórico médico, leu a data do registro de anemia grave, leu o peso de 33 quilos, leu o laudo da enfermaria que descrevia o meu estado de desnutrição como preocupante e o comparou com a data de início do semestre. Depois olhou os panfletos. Depois olhou para o Sr. Palmer. E o Sr. Palmer, pela primeira vez desde que eu o conhecia, não disse nada. O processo disciplinar foi suspenso naquele mesmo dia. Não arquivado, suspenso. Porque Teresa havia pedido expressamente que ficasse registrado como precedente do que havia ocorrido. O coordenador emitiu um comunicado interno que eu nunca li inteiro, mas cujo resumo chegou até mim por terceiros. A universidade reconhecia que existiam circunstâncias excepcionais, no caso da estudante Marshall, que justificavam uma revisão de suas notas do semestre e uma avaliação médica de acompanhamento paga pela instituição. Era burocrático, era frio, era exatamente a linguagem que as instituições usam quando admitem um erro sem querer pronunciar a palavra erro. Mas era o suficiente. Por enquanto, era o suficiente. O que eu não esperava era que a notícia se movesse tão rápido dentro do campus. Não fui eu quem falou, tampouco Teresa. Mas alguém naquela sala havia falado. Ou alguém havia visto os panfletos antes que fossem retirados. Ou alguém havia conectado os pontos de uma história que circulava em sussurros pelos corredores do dormitório havia meses. O fato é que, na sexta-feira, ao meio-dia, Daniela estava me esperando na frente da porta do nosso quarto, com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era desprezo, não era indiferença. Era algo muito mais desconfortável para alguém como ela. Vergonha. Daniele não disse nada elaborado. Ela não era o tipo de pessoa que constrói longos pedidos de desculpas, talvez porque não estivesse acostumada a fazê-los. Ela disse: "Fiquei sabendo do que aconteceu de verdade." E depois acrescentou: "Aquilo do bolo foi uma idiotice da minha parte." Disse assim, sem enfeites, olhando diretamente para mim. E algo naquela honestidade sem cálculo me desarmou mais do que qualquer discurso que ela pudesse ter feito. Não a perdoei naquele momento, porque o perdão não funciona assim. Não chega só porque alguém admite o que fez. Mas eu a ouvi. E aquilo era mais do que qualquer pessoa havia feito por mim naquele semestre. Foi naquela mesma tarde que meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. Deixei ir novamente. Na terceira chamada, atendi. E a voz que ouvi do outro lado congelou meu sangue de uma maneira que eu não sentia desde aquela última ligação do semestre. Era a minha mãe. Mas não do seu número habitual, de um novo. O que significava que ela havia criado um número novo especificamente para me ligar. O que, por sua vez, significava que ela sabia que eu a tinha bloqueado e que isso não tinha sido suficiente para detê-la. Escutei sem interromper. Seu tom era diferente das ligações anteriores. Havia menos zombaria e mais cálculo. Ela me disse que tinha escutado, não especificou de quem, que eu tinha tido um golpe de sorte importante. Usou exatamente essas palavras. Não perguntou se eu estava bem, não perguntou sobre a anemia, não perguntou o que tinha acontecido durante o semestre. Perguntou quanto eu havia ganhado. E quando eu não respondi de imediato, acrescentou com uma leveza que me pareceu obscena. Se precisar de ajuda para administrar, já sabe que posso orientar você. Sou a sua mãe. É isso que as mães fazem. Fechei os olhos por um segundo. Pensei nos 33 quilos. Pensei no panfleto com a minha foto colado na vitrine da loja da esquina. Pensei na voz cortante que tinha me dito que, se me dessem uma raspadinha de $10,
Também estaria ótimo, porque, de qualquer forma, eu tinha boa sorte. E quando abri os olhos, respondi com uma calma que eu não sabia que possuía. Não vou te dizer quanto ganhei, não vou te pedir orientação, e vou bloquear esse número também. Ela começou a falar, mas eu já tinha desligado. Fiquei sentada com o telefone na mão por um momento. O quarto estava quieto. Lá fora, o campus continuava com o seu barulho habitual de passos, conversas e portas abrindo e fechando. Tudo igual, tudo completamente normal para qualquer pessoa que olhasse de fora. Mas algo em mim havia mudado com aquela ligação de uma maneira que as anteriores não tinham conseguido. Não era raiva. A raiva eu já tinha sentido antes e sabia como era. Era outra coisa, mais fria e mais firme. A sensação de alguém que entende que o problema não vai desaparecer sozinho, que vai exigir uma decisão ativa e deliberada, e que essa decisão precisa ser tomada logo, antes que ele encontre uma maneira de se infiltrar em algo que ainda não lhe pertence. Bloqueei o número. Abri a lista que tinha escrito na segunda-feira à noite e acrescentei uma linha nova no final. E essa linha, essas poucas palavras escritas com letra firme num caderno barato de estudante, foram o começo do que viria depois. Eu não a convidei. Isso é a primeira coisa que quero deixar claro. Porque durante muito tempo, eu me perguntei se de alguma forma eu tinha deixado uma porta aberta sem perceber. Se eu tinha dito ou feito algo que lhe desse a entender que ela era bem-vinda. Mas não. Ela simplesmente apareceu numa terça-feira de manhã, 10 dias depois de eu ter bloqueado o seu novo número. Minha mãe cruzou a entrada principal do campus de Vestrich, com aquela postura de sempre, aquela maneira de caminhar como se os espaços lhe pertencessem por padrão, e perguntou na recepção do prédio administrativo por sua filha. Quem me avisou foi Daniele, que a viu pela janela e me enviou uma mensagem de texto com 3 palavras. Sua mãe está aqui. Fiquei imóvel no corredor do segundo andar durante alguns segundos que pareceram muito mais longos. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter pegado o caminho de trás, saído pela porta lateral, esperado que ela fosse embora. Uma parte de mim queria fazer exatamente isso. A mesma parte que durante anos havia aprendido que evitar o conflito era a forma mais segura de sobreviver na presença dela. Mas essa parte de mim vinha sendo substituída. Havia semanas, por algo mais firme, algo que se formara silenciosamente entre os documentos de Teresa, a audiência suspensa e a ligação que eu havia cortado sem deixá-la terminar. Desci as escadas, saí para o pátio e a encontrei esperando em frente a um banco de madeira, com a bolsa no colo e uma expressão que misturava impaciência com algo que, se eu não a conhecesse, poderia ter confundido com preocupação. Sentamo-nos. Ela falou primeiro, como sempre. Disse que tinha vindo porque se preocupava com o meu bem-estar, que tinha escutado que houve uma situação com a universidade e queria se assegurar de que tudo estivesse em ordem. Ela usou essa palavra, bem-estar. A mesma mulher que tinha me mandado passar um semestre inteiro com um bloco de raspadinhas como única fonte de renda, que tinha bloqueado cada uma das minhas tentativas de comunicação, que tinha distribuído panfletos com a minha foto para me impedir de trabalhar. Essa mesma mulher estava sentada na minha frente falando de bem-estar com a fluência de alguém que genuinamente acredita na própria versão dos fatos. Deixei que ela terminasse. E quando terminou, abri a pasta que havia trazido comigo. Não era uma decisão improvisada. Eu havia falado com Teresa no dia anterior. Tinha lhe dito que acreditava que minha mãe iria aparecer mais cedo ou mais tarde, e Teresa tinha me ajudado a preparar algo concreto. Não um argumento, não um discurso, mas documentos com data e assinatura. O primeiro era o laudo médico da enfermaria com o diagnóstico de anemia grave, e o meu peso registrado, 33 quilos. O segundo era uma cópia dos panfletos. Um só com a minha foto e com as palavras escritas em letras grandes. Não a contratem. O terceiro era o extrato bancário que mostrava os rendimentos do semestre. O total do que eu havia ganhado com os bilhetes. Tudo somado, dava $90. Coloquei os papéis sobre o banco entre nós duas, um por um, sem dizer nada enquanto fazia isso. Ela os olhou. Não os tocou de imediato. Olhou-os com aquela expressão que as pessoas têm quando reconhecem algo que não esperavam ver materializado à sua frente. Depois, levantou os olhos para mim e disse com uma calma que me pareceu mais perturbadora do que qualquer tom elevado. Fiz o que acreditava ser necessário. Você tem sorte, Helena, sempre teve. O que eu fiz foi obrigá-la a usá-la. Houve um silêncio. Um silêncio real. Não o tipo que se preenche com pensamentos, mas o tipo que esvazia tudo. Onde o som do campus, os passos, as vozes distantes, o vento entre as árvores, tudo isso continua existindo, mas não chega até você. E naquele silêncio, eu entendi algo que nenhum argumento, nenhuma briga, nenhuma ligação telefônica tinha me permitido entender antes. Ela não ia mudar. Não porque fosse incapaz de ver a realidade, mas porque a versão da realidade que ela tinha construído lhe era confortável, lhe era necessária. Permitia que ela fosse a mãe que fez o correto, em vez de a mãe que submeteu a filha a 47 dias de fome deliberada. Mudar essa versão lhe custaria demais,
e ela nunca foi boa em pagar custos. Então eu falei. Não gritei. Não chorei. Falei com uma voz que reconheci como minha, mas que soava diferente de qualquer versão anterior de mim mesma. Mais firme, mais ancorada, como alguém que finalmente está de pé sobre terreno firme depois de muito tempo. Disse a ela: Mãe, estes documentos não são para convencê-la de nada. Sei que não vou convencê-la. São para que você saiba com precisão o que aconteceu, para que não possa dizer mais adiante que não sabia. 33 quilos, $90 em 4 meses, anemia grave. Um panfleto com a minha foto que você mesma imprimiu e colou em cada loja ao redor deste campus. Foi isso que aconteceu. Não sorte. Não acaso. Isso. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo e disse: Você entrou nesta universidade por mérito próprio, certo? Foi isso que você sempre disse. Eu assenti. Então você também pode seguir em frente por mérito próprio. Foi isso que eu fiz. Te dar a oportunidade de demonstrar isso. Sua voz tinha aquela inflexão característica de quando acreditava ter dito algo irrefutável, algo que encerrava o debate. E pode ser que, em outro momento, numa outra versão minha, eu tivesse recuado. Mas eu já não estava naquele lugar. Respondi com a única frase que vinha guardando sem saber que guardava. A frase que não tinha planejado, que não tinha ensaiado, que simplesmente saiu de algum lugar onde estava esperando o momento exato. Você nunca acreditou em mim, mãe. Isso sempre foi verdade. Mas eu sempre acreditei em mim mesma, e acontece que isso era a única coisa que importava. Ela não respondeu. Recolheu a bolsa, ficou de pé e me olhou durante um segundo com uma expressão que eu não soube ler direito. Não era arrependimento, não era raiva. Era algo mais parecido com o incômodo de alguém que acaba de escutar algo que não pode refutar, mas também não pode aceitar. Depois ela foi embora sem dizer adeus, sem olhar para trás, com aquela mesma postura de sempre, como se os espaços lhe pertencessem. Só que dessa vez, enquanto havia se afastar pelo caminho do campus, senti algo que não havia sentido em toda a minha vida. Quando ela foi embora, não senti o impulso de chamá-la de volta. Recolhi os documentos e guardei-os na pasta. Fiquei sentada naquele banco de madeira mais alguns minutos, sozinha, com o sol da tarde caindo oblíquo sobre o pátio, e as árvores balançando devagar com o vento. Não senti alívio imediato. O alívio é para quando algo termina, e eu sabia que aquilo não tinha terminado ainda. Mas senti, pela primeira vez em muito tempo, que o peso que eu carregava era meu. Não herdado, não imposto, não construído por outra pessoa. Meu. E isso significava que eu podia decidir o que fazer com ele. As primeiras 2 semanas depois que minha mãe saiu do campus foram as mais estranhas que eu já havia vivido. Não porque foram difíceis, mas porque não foram. E eu não sabia como me mover em um espaço onde o chão não se movia sob meus pés. Eu tinha passado tanto tempo em modo de emergência, calculando cada passo, medindo cada gasto, sobrevivendo de hora em hora, que a ausência daquela pressão não se sentia como alívio, e sim como desorientação. Como quando alguém passa tanto tempo tensionando os ombros que, quando finalmente os relaxa, o corpo não sabe o que fazer com aquela nova posição. A primeira coisa que fiz de forma deliberada, não urgente, mas deliberada, foi marcar uma consulta com um médico. Não na enfermaria do campus, mas com um clínico geral de verdade, com consulta completa, exames de sangue e acompanhamento nutricional. A universidade havia se oferecido para cobrir a avaliação inicial como parte do acordo pós-audiência, mas eu paguei o restante do meu bolso. Não porque quisesse rejeitar o que me era de direito, mas porque queria que esse processo fosse completamente meu, sem dever nada a nenhuma instituição. Os resultados confirmaram o que eu já sentia no corpo. Anemia ferropriva grave, deficiência de vitamina D, índice de massa corporal abaixo da faixa saudável, marcadores de estresse crônico elevados. O médico leu os números com aquela neutralidade clínica que os profissionais têm quando estão processando algo que lhes parece grave, mas não querem alarmar. Depois, ele me olhou e disse: Isso não aconteceu em algumas semanas. Isso se acumulou durante meses. Eu assenti. Eu sei, respondi. E começamos a partir dali. O plano de recuperação era simples na teoria e exigente na prática. 3 refeições completas por dia, suplementação específica, controle mensal e descanso real. Não o descanso de quem colapsa de esgotamento, mas o descanso intencional de quem está reconstruindo algo por dentro. Contratei uma nutricionista recomendada pelo médico, uma mulher jovem chamada Camila, que tinha a paciência de quem entende que o problema não é apenas biológico. Na nossa primeira sessão, ela me perguntou quais alimentos me causavam ansiedade. Respondi que nenhum em particular. Depois pensei um momento e disse a verdade. O que me causa ansiedade é ter o prato cheio e não saber se amanhã também o terei. Ela anotou isso em seu caderno sem comentar. E esse gesto, essa seriedade com que tomou algo que poderia ter soado dramático, fez com que eu sentisse que estava no lugar certo. Paguei o semestre seguinte de alimentação no refeitório de forma antecipada e integral. Não como um luxo, mas como uma decisão tática. Se o dinheiro já estava comprometido, o cérebro deixava de calcular se eu poderia me permitir.
Era uma forma de tirar do meu próprio sistema nervoso a possibilidade de duvidar. Essa lógica, a de transformar as boas decisões em fatos consumados antes que o medo pudesse intervir, era algo que eu havia aprendido raspando bilhetes. Nos dias bons, quando ganhava algo e guardava imediatamente, antes que a tentação de usar em outra coisa pudesse se instalar. A fome ensina a economia comportamental melhor do que qualquer livro. Foi durante essas semanas que tomei a decisão que mais me custou formular com clareza. Não porque eu não a tivesse na cabeça, mas porque colocá-la em palavras a tornava real, e o real tem um peso diferente do imaginado. Aluguei um pequeno espaço a 3 quarteirões do campus. Um lugar que havia sido uma lavanderia, com paredes manchadas, o chão riscado e uma janela voltada para uma rua lateral quase sempre tranquila. Assinei o contrato de 6 meses com opção de renovação. Limpei-o eu mesma no primeiro dia, com luvas e produtos que comprei na loja de ferragens da esquina, esfregando cada centímetro daquele piso riscado até que o cheiro de lugar fechado sumisse e ficasse apenas o cheiro de limpeza. Não havia placa na porta, não havia nome oficial. Era simplesmente um lugar onde qualquer estudante do campus podia entrar para comer, sem pagar, sem se explicar, sem que lhe fizessem perguntas. 2 refeições por dia, ingredientes básicos mas completos, preparados todas as manhãs por uma cozinheira que contratei 3 dias por semana, e que tinha a virtude de não fazer perguntas desnecessárias. Não anunciei com cartazes. Divulguei da única maneira que funciona de verdade num campus universitário, boca a boca, em voz baixa, entre as pessoas que mais precisavam. Na primeira semana, foram 4 estudantes. Na segunda, 11. No final do mês, havia uma lista informal de pessoas que apareciam com regularidade. Alguns com fome evidente, outros com aquela fome mais silenciosa de quem passa semanas comendo o mínimo, mas aprendeu a disfarçar bem. Eu reconhecia todos eles. Reconhecia a forma de sentar, a forma de olhar para o prato antes de começar, a forma de guardar algo no bolso para depois. Reconhecia porque eu tinha sido exatamente isso. O Sr. Palmer me enviou uma carta formal através da secretaria acadêmica. Era um pedido de desculpas. 3 parágrafos. Linguagem institucional, redação cuidadosa que deixava claro que havia sido revisada por alguém do departamento jurídico antes de ser enviada. Dizia que ele havia agido com base em informações incompletas, que lamentava as consequências de suas decisões e que esperava que a minha trajetória em Vestridge pudesse continuar sem os obstáculos que ele, inadvertidamente, tinha contribuído para criar. Era o tipo de pedido de desculpas que se escreve quando alguém quer fechar um capítulo mais do que abrir um novo. Respondi com uma nota curta. Seus erros foram cometidos com a convicção de estar fazendo o correto. Aceito as desculpas. O processo disciplinar ficará registrado como está, porque o que ele documenta não é apenas o que o senhor fez, mas o que aconteceu comigo. E isso merece existir em algum registro oficial. Assinei com meu nome completo, Helena Marshall. Ele solicitou transferência de departamento 2 semanas depois. Quem me contou foi Teresa, quando nos esbarramos no corredor da Faculdade de Direito. De passagem, sem dramatismo. Eu assenti e continuei caminhando. Não senti nenhuma satisfação em particular. Senti que as coisas tinham encontrado seu lugar, que cada peça havia caído onde devia cair, com o peso exato que lhe correspondia. Nem mais, nem menos. Daniele foi a última peça a se mover. Não de forma dramática, não com uma conversa longa, nem com nenhum gesto elaborado. Foi numa quarta-feira à tarde, no corredor do dormitório, quando escutei alguém num grupo ao fundo fazendo um comentário sobre mim. Algo sobre as raspadinhas, dito com aquele tom de zombaria fácil de quem usa a história de outra pessoa para arrancar uma risada rápida. Antes que eu pudesse processar o que havia escutado, a voz de Daniele cortou o grupo com uma precisão que eu não conhecia. Vocês não sabem do que estão falando. E se soubessem, não estariam rindo. O grupo ficou em silêncio. Daniele continuou caminhando sem parar. Não olhou para mim, mas eu a escutei. E foi o suficiente. Naquela noite, sozinha no quarto, abri o caderno onde havia escrito as 2 listas. A das coisas urgentes estava com todas as linhas riscadas. A das coisas importantes ainda tinha uma linha sem resolver. A mais difícil. Aquela que eu vinha adiando para quando me sentisse pronta. Passei o dedo por cima dessas palavras sem lê-las em voz alta, como se lê-las em voz alta as tornassem grandes demais para o espaço do quarto. Depois fechei o caderno, apaguei o abajur e fiquei no escuro pensando que estar pronta não era uma sensação que chegava sozinha. Era uma decisão. E eu já havia tomado decisões difíceis o suficiente para saber que a próxima eu também podia tomar. Fiquei sabendo por acidente. Não porque alguém me dissesse diretamente, mas por uma daquelas conversas que a gente escuta sem querer nos corredores. Esse tipo de informação que flutua no ar de um campus universitário, com a mesma naturalidade com que flutuam os rumores sobre provas, namoros e quem disse o que sobre quem. Eu estava na biblioteca, numa mesa ao fundo, revisando as anotações do semestre que havia conseguido recuperar com o apoio acadêmico que a universidade tinha me designado como parte do acordo pós-audiência. Foi quando escutei meu nome na mesa ao lado.
Não o pronunciaram com malícia. Pronunciaram com a leveza de quem não sabe ou não se importa que a pessoa de quem falam possa estar ouvindo. O que diziam era isto: que Helena Marshall tinha tido um golpe de sorte incrível. Que ela havia ganhado uma fortuna com uma raspadinha que a própria mãe lhe dera. Que a mãe tinha tido a ideia de lhe dar os bilhetes desde o princípio e que, sem esse gesto, ela não teria chegado a lugar nenhum, porque as notas do semestre tinham sido um desastre. Diziam isso sem maldade, com aquela segurança tranquila de quem repete algo que ouviu de alguém que ouviu de outro alguém. E nesse processo de repetição, a história havia sofrido mutações até se transformar em algo que eu não reconhecia, mas que tinha o meu nome no centro. Fechei o caderno, guardei as anotações e saí da biblioteca sem dizer nada. Caminhei durante um tempo pelo campus, sem um destino específico, deixando que meus pés me levassem, enquanto a cabeça processava o que eu acabara de ouvir. Não era a primeira vez que a minha mãe reescrevia uma história para sair bem na foto. Ela tinha feito isso a minha vida toda com as competições que eu ganhava, com as bolsas, com a admissão em Westridge. Sempre encontrava uma maneira de inserir a sua narrativa nas minhas conquistas, de se converter em causa do que, na verdade, tinha sido consequência do meu trabalho. Mas isso era diferente. Isso não era apenas atribuir a si o mérito. Era pegar os 47 dias mais sombrios da minha vida e apresentá-los como uma estratégia pedagógica de sucesso. Era transformar a fome em método, a crueldade em visão, o abandono em investimento. E o mais perturbador não era que ela acreditasse nisso. Era que funcionava. Porque a história que estava circulando era mais confortável de ouvir do que a real. Era mais organizada, mais redonda, mais fácil de repetir numa mesa de biblioteca sem se sentir mal. A versão em que a mãe sábia dá à filha talentosa a oportunidade de demonstrar a sua sorte e tudo dá certo no final é uma história na qual as pessoas querem acreditar. A versão real, a dos 33 quilos, do bolo no lixo, da anemia grave e dos panfletos, essa versão incomoda. Exige algo do ouvinte. Exige que ele tome partido, que julgue, que sinta algo difícil. E a maioria das pessoas prefere não sentir coisas difíceis, se tiver uma alternativa disponível. Naquela noite, não dormi bem. Não foi a insônia do desespero que eu já conhecia muito bem, mas algo mais sutil e mais exaustivo. A insônia do cansaço profundo. O cansaço de alguém que passa tempo demais sendo mal interpretada e que acaba de entender que isso não vai terminar só porque encontrou o próprio terreno firme. A minha mãe podia continuar construindo a versão dela indefinidamente. Podia continuar espalhando-a, aperfeiçoando-a, acrescentando detalhes que a tornassem mais convincente. E eu podia passar a vida inteira desmentindo essa versão, explicando, documentando, corrigindo. E mesmo assim, nunca seria suficiente, porque a verdade tem que competir com a comodidade. E a comodidade quase sempre ganha no curto prazo. Levantei-me às 3 da manhã. Fui até a pequena escrivaninha do quarto, acendi a luminária e abri o caderno na última página usada, onde estava a linha que eu deixara sem resolver havia semanas. Li-a mais uma vez. Depois, tirei uma folha em branco, coloquei-a sobre o caderno e comecei a escrever. Não planejei o que ia dizer, não redigi um rascunho prévio, nem procurei as palavras perfeitas. Simplesmente escrevi como se escreve quando algo está esperando para sair há tanto tempo que, no momento em que se abre a porta, sai sozinho, sem precisar de empurrão. Escrevi durante quase 2 horas. A luminária era a única coisa acesa no quarto, e Daniele dormia em silêncio do outro lado. Lá fora, o campus estava naquele silêncio particular das 3 da manhã, que não é vazio, mas cheio de uma quietude diferente, mais honesta. Escrevi sobre os 47 dias, não em termos gerais, mas com precisão. Com datas onde eu me lembrava, com quantidades exatas, com o nome de cada refeição que havia comido e de cada refeição que não havia podido comer. Escrevi sobre o peso na balança da enfermaria. Escrevi sobre a tontura sob o sol enquanto o Sr. Palmer falava comigo. Escrevi sobre a lata de lixo, o bolo, os biscoitos vencidos, a sopa enlatada e o pão puro. O pão puro que tinha sido, durante semanas, a coisa mais próxima de uma refeição completa que o meu corpo havia conhecido. E depois, quando já não restava mais nada a descrever, quando cada detalhe havia encontrado o seu lugar na folha, escrevi o que precisava dizer. E não era acusação, nem explicação, nem argumento. Era algo mais simples e mais definitivo do que tudo isso. Escrevi com a mesma letra firme com que tinha escrito as minhas listas. Sem enfeites, sem retórica, sem a intenção de convencer ninguém de nada. Porque eu já havia entendido que convencer a minha mãe de algo não era um objetivo possível, nem necessário para que eu pudesse seguir em frente. Quando terminei, dobrei a folha em 3 partes iguais e a coloquei sobre a mesa. Não a coloquei em um envelope ainda. Queria vê-la ali, dobrada e quieta por mais algumas horas. Queria me certificar de que o que eu tinha escrito era o que eu queria dizer, e não apenas o que eu sentia às 5 da manhã, depois de uma noite mal dormida. Porque há uma diferença entre o que a gente sente no escuro e o que realmente quer construir com a vida, e eu havia aprendido a distingui-los. Deitei-me, fechei os olhos,
O sono chegou mais rápido do que eu esperava, limpo e sem peso. O sono de alguém que acaba de soltar algo que carregava havia tempo demais, sem saber exatamente quando o havia levantado. Quando acordei, a folha continuava sobre a mesa. A luz da manhã fazia com que ela parecesse menor do que quando eu a escrevera. Peguei-a, examinei-a mais uma vez e soube com certeza que cada palavra estava no seu lugar. Peguei um envelope na gaveta da escrivaninha, escrevi o endereço da minha mãe na frente com a mesma letra de sempre e o fechei com cuidado. Não o enviei naquele dia. Guardei-o na pasta onde eu tinha os documentos da Teresa, entre o laudo médico e a cópia do panfleto, e o deixei ali esperando. Não porque eu tivesse dúvidas, mas porque havia uma última coisa que eu queria fazer antes. Uma coisa que não dependia da minha mãe, nem da universidade, nem de nenhuma pessoa externa. Dependia só de mim. E eu precisava fazê-la antes de fechar este capítulo para sempre. A coisa que eu precisava fazer antes de enviar a carta era mais simples do que eu havia imaginado durante semanas. Não era um gesto dramático, não era um confronto, nem uma declaração pública, nem nenhuma das formas que a dor costuma sugerir quando se carrega algo por muito tempo. Era uma única coisa, pequena e concreta, que eu vinha adiando porque, em alguma parte de mim, eu ainda acreditava que não merecia fazê-la até que todo o resto estivesse resolvido. Mas naquela manhã, com o envelope guardado na pasta e o sol entrando limpo pela janela do dormitório, entendi que as coisas não se resolvem nessa ordem. Primeiro a gente decide que merece, e depois o resto se ajeita. Fui ao refeitório, sentei-me a uma mesa perto da janela e pedi um café da manhã completo. O mais completo do cardápio, com omelete, suco, frutas e tudo o que, durante meses, havia existido numa lista mental de coisas a que eu não podia me dar ao luxo. Comi devagar, sem pressa, sem o reflexo de guardar algo para depois, que ainda aparecia de vez em quando o corpo se recordava antes da mente. Comi olhando para fora, para o campus que começava o seu dia com aquela energia particular dos lugares onde as pessoas ainda estão construindo quem vão ser, e pensei, enquanto comia, que eu também continuava construindo, que isso não tinha terminado, que na verdade acabava de começar de verdade. Naquela tarde enviei a carta. Coloquei-a na caixa de correio do campus com o mesmo gesto com que se coloca qualquer carta, sem cerimônia, sem pausa dramática. O envelope caiu lá dentro, e o som que fez foi o som mais ordinário do mundo. Um pequeno baque de papel contra metal. E, no entanto, algo em mim o registrou como o som de uma porta se fechando por dentro, não por fora. O que era a diferença que importava? As portas que se fecham por fora te prendem. As que se fecham por dentro te protegem. O que a carta dizia era isto. Dizia à minha mãe que eu a perdoava. Não porque ela tivesse mudado, não porque ela merecesse, não porque o perdão fosse a conclusão lógica de tudo o que tinha acontecido. Dizia-lhe porque eu havia decidido que não ia carregar a história dela dentro da minha pelo resto da vida. Que o peso do que ela tinha feito era seu, construído com as próprias mãos. E que eu o tinha carregado por tempo demais, por razões que tinham a ver com o medo e o costume, e com aquela necessidade profunda dos filhos de encontrar amor onde não existe. Mas já não. Eu lhe descrevi os 47 dias com precisão cirúrgica. Não para feri-la, mas porque ela precisava saber, com cada detalhe, o que havia existido na realidade enquanto ela construía a sua versão confortável dos fatos. Eu lhe disse que 33 quilos não eram azar, eram consequência. Eu lhe disse que as bolsas, as medalhas, o primeiro lugar, a admissão em Vestrich, cada uma dessas coisas tinha custado horas e esforço, noites sem dormir e uma disciplina que ela nunca tinha visto, porque nunca tinha querido ver. Eu lhe disse que eu nunca tinha dependido da sorte, que a sorte tinha sido a narrativa da qual ela precisava para não ter que reconhecer que a sua filha era capaz sem ela. E terminava com isto. Com as últimas palavras da carta, que eram as mesmas que vinham esperando desde o banco do pátio do campus, desde a audiência, desde o primeiro dia em que raspei um bilhete de estômago vazio e decidi que iria sobreviver. Eu te perdoo, mãe. Não porque você mereça este perdão, mas porque eu mereço a liberdade que vem com ele. E isso, no final das contas, sempre foi a única coisa que importava. Minha mãe não respondeu. Passaram-se 3 dias, depois uma semana, depois 2. Nada. Nenhuma ligação de um número novo. Nenhuma mensagem por meio de terceiros, nenhum gesto em nenhuma direção. O silêncio poderia ter doído em outro momento, noutra versão minha. Mas nesta versão, o silêncio era exatamente o que eu precisava para confirmar algo que eu já sabia. Que eu havia encerrado um ciclo, e que ela havia escolhido não abrir um novo. E essa escolha era dela, assim como todas as escolhas sempre tinham sido dela. Os resultados finais do semestre chegaram numa sexta-feira de manhã, por e-mail institucional. Eu havia recuperado todas as matérias. Não com notas medíocres, não com o mínimo suficiente para passar, mas com as melhores notas da minha turma em 3 das 5 disciplinas. O coordenador acadêmico enviou-me um bilhete breve, dizendo que a universidade esperava me ver no semestre seguinte com a mesma determinação. Não respondi ao bilhete.
Guardei-o na mesma pasta onde estavam os documentos de Teresa, a cópia do panfleto e o laudo médico. Não como um troféu, mas como um registro. Como prova de que tudo isso havia existido de verdade. De que não tinha sido um sonho, nem um exagero, nem uma história que eu tinha inventado para dar sentido a algo sem sentido. Tinha existido. E eu tinha atravessado. O espaço na rua lateral completou seu primeiro mês com lista de espera. 43 estudantes haviam passado por lá nesse período. Eu não conhecia todos pelo nome, mas reconhecia seus rostos. E reconhecia algo mais importante do que seus rostos. Reconhecia o momento exato em que cada um deles baixava a guarda. Aquele momento em que o corpo entende que a comida vai chegar sem condições, sem perguntas, sem ninguém olhando para ver se você merece. Esse momento não se pode fingir. E vê-lo repetido em 43 rostos distintos foi a única validação de que eu precisei para saber que aquela decisão havia sido a correta. Uma tarde, ao passar em frente ao dormitório voltando do refeitório, cruzei o corredor onde ficavam as latas de lixo. O mesmo corredor onde eu havia procurado comida durante meses com a mão dentro da lata, o coração apertado e a esperança de que houvesse algo comestível entre o que minhas colegas tinham decidido que já não queriam. Parei por um segundo em frente àquela lata. Olhei para ela. Não senti vergonha, não senti nostalgia. Não senti nada do que eu poderia esperar sentir. Apenas olhei para ela como quem olha para um lugar que reconhece, mas que já não lhe pertence. Depois, continuei a caminhar. Naquela noite, sozinha no quarto, porque Daniele tinha saído, sentei-me na beirada da cama e abri o caderno pela última vez. As duas listas continuavam ali. A das coisas urgentes, com todas as linhas riscadas. A das coisas importantes, com todas as linhas resolvidas, incluindo a última. Passei as páginas devagar, lendo o que eu tinha escrito nas piores noites do semestre, quando a letra era trêmula e as palavras estavam apertadas umas contra as outras, como se o espaço no papel também fosse um recurso escasso. Depois, li o que tinha escrito nas últimas semanas, com uma letra mais uniforme, mais espaçada. A letra de alguém que já não está racionando nada. Fechei o caderno. Não o joguei fora. Guardei-o no fundo da gaveta, embaixo de tudo, naquele lugar onde a gente guarda as coisas que não precisa ter à vista, mas que tampouco está pronto para soltar de vez. Algum dia, talvez, eu o abriria de novo. Não para reviver o que tinha acontecido, mas para me lembrar, nos momentos em que a vida voltasse a ficar difícil de formas novas e imprevisíveis, que eu já estive no fundo real de algo e encontrei uma maneira de subir. Não por sorte. Não porque alguém me facilitou, mas porque, desde o princípio, muito antes de tudo isso começar, eu já tinha o que era necessário. Eu só precisava de espaço suficiente para provar isso a mim mesma. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.